Capítulo 11. Christus nos liberavit. Aqui se reduz toda essa história de Fantine. É a sociedade comprando uma escrava. Para quem? Para a miséria. Para a fome, o frio, a solidão, o abandono, a nudez. Doloroso comércio. Uma alma por um pedaço de pão. A miséria oferece, a sociedade aceita. A santa lei de Jesus Cristo governa a nossa civilização, mas ainda não conseguiu penetrá-la. Costuma-se dizer que a escravidão desapareceu por completo da civilização europeia. Grande erro! Ela continua a existir, mas oprimindo somente a mulher, e chama-se prostituição. Ela recai sobre a mulher, isto é, sobre a beleza, sobre a graça, sobre a maternidade. E essa não é uma das menores vergonhas do homem. No ponto a que chegamos desse doloroso drama, nada mais restava a Fantine do que possuía outrora. Tornando-se lodo, ficou como mármore. Quem a tocar sentirá o frio que a invade. Ela passa, tolera-nos e nos ignora, é a imagem, ao mesmo tempo, da desonra e da severidade. A vida e a ordem social disseram-lhe sua última palavra. Tudo o que tinha de lhe acontecer já havia acontecido. Tudo experimentou, tudo suportou, tudo sofreu, tudo perdeu, tudo chorou. Resignou-se, com essa resignação que se assemelha à indiferença, como a morte se assemelha ao sono. Não evita coisa alguma. Não crê em coisa alguma. Que as nuvens todas se descarreguem sobre ela, que todo um oceano passe por cima de sua cabeça. Que importa? É uma esponja embebida. É nisso que ela acredita, mas é um erro pensar que o destino se cansa e que se pode chegar ao fundo do que quer que seja. O que são, porém, esses destinos impelidos nessa confusão? Para onde se dirigem? Por que agem dessa maneira? Aquele que o sabe penetra toda essa sombra. Ele é único. Chama-se Deus. Capítulo 12. O descanso de Bamatabois. Em todas as pequenas cidades, portanto também em Montreuil-sur-Mer, há uma classe de jovens que esbanjam na província seus 150 francos de rendas anuais com a mesma pose com que seus semelhantes devoram em Paris seus 200.000 francos. Pertencem esses a essa grande espécie de neutros, estéreis, parasitas, nulidades, que possuem um pedacinho de terra, um pouco de estupidez e quase nenhum espírito. Em um salão seriam verdadeiros caipiras, mas julgam-se gentis homens quando estão numa taverna. E dizem, em meus prados, meus bosques, meus camponeses, pateiam as artistas nos teatros para mostrar que são gente de gosto requintado, discutem com os gendarmes da guarnição para dizer que são valentes, caçam, fumam, dançam, bebem, cheiram tabaco, jogam bilhar, observam os viajantes que descem das diligências, vivem o tempo todo nos cafés, jantam nas hospedarias. Tem um cão que come os ossos que jogam sobre a mesa e uma amante que lhes devora os pratos sobre a mesa, brigam por um soldo, exageram as modas, admiram as tragédias, desprezam as mulheres, calçam velhas botas, copiam Londres através de Paris e Paris através da Ponte Ave-Mousson, envelhecem bestificados, não trabalham nunca, não ajudam a ninguém, tampouco chegam a ser seriamente nocivos. Se Félix Tholomyes tivesse ficado em sua província, sem jamais ir a Paris, seria certamente do número desses homens. Se fossem um pouco mais ricos, dir-se-ia, são elegantes. Se fossem um pouco mais pobres, dir-se-ia, são ociosos, simples vagabundos. E entre esses desocupados existem malucos, entediados, aborrecidos, e um ou outro mais ou menos espirituoso. Naqueles tempos, um elegante consistia num grande colarinho, numa enorme gravata, num relógio todo enfeitado, em 3 coletes sobrepostos, cada um de uma cor, ficando por baixo o azul e o vermelho, uma casaca 3/4, cor de azeitona, com abas em tesoura e dupla fileira de botões de prata, bem juntos uns dos outros, subindo até as espáduas, calça cor de oliva, mais clara, ornada nas 2 costuras externas por um número indeterminado de pregas, sempre ímpares porém variando de 1 a 11. Limite jamais ultrapassado. Ajuntem a tudo isso sapatos abotinados,
com pequenos ferros nos saltos, chapéu alto com abas estreitas, cabelos ondulados, bengalas enormes e um linguajar enfeitado com trocadilhos de Potier. Por cima de tudo isso, esporas e bigodes. Nessa época, bigodes queriam dizer burguês e esporas eram o mesmo que um pedestre. O elegante da província usava esporas maiores e bigodes mais ousados. Era o tempo das lutas das repúblicas da América Meridional contra o rei da Espanha, de Bolívar contra Murilo. Os chapéus de abas estreitas eram realistas, e se chamavam Murilos. Os liberais usavam chapéus de abas largas, denominados bolívares. 8 ou 10 meses, portanto, depois do que narramos nas páginas precedentes, nos primeiros dias de janeiro de 1823, em uma noite em que caíra neve, um desses elegantes ociosos, um grande pensador, pois usava um Murilo, além de estar gostosamente agasalhado num daqueles casacos enormes, que completavam a elegância nos tempos de frio, divertia-se em perseguir uma pobre criatura, que andava pela rua em vestido de baile muito decotado, com flores na cabeça, diante da vitrina do café dos oficiais. Esse elegante fumava, pois, decididamente, essa era a moda. Cada vez que essa mulher passava em sua frente, dizia-lhe, com uma baforada de cigarro, alguma gracinha, que ele achava finamente espirituosa e alegre: como você é feia! Por que não se esconde? Você nem tem dentes. Etc, etc. Esse senhor chamava-se Bamatabois. A mulher, triste fantasma enfeitado que ia e vinha sobre a neve, não lhe respondia, tampouco olhava, continuava em silêncio, com melancólica regularidade, seu passeio, que a levava, de 5 em 5 minutos, a receber aqueles sarcasmos, como o soldado condenado que volta para receber chicotadas. Como suas gracinhas não surtiam efeito, o mandrião tomou coragem, aproveitando um momento em que ela estava de costas, seguiu-a cautelosamente, prendendo o riso, abaixou-se, pegou um punhado de neve da calçada e lançou-lhe de repente nas costas nuas. A pobre mulher soltou um rugido, voltou-se, pulou como uma pantera, lançando-se sobre o homem, enterrando-lhe as unhas no rosto, com as mais horríveis palavras que um carroceiro podia dizer. Esses palavrões, vomitados com a voz enrouquecida pela aguardente, saíam medonhos de uma boca na qual, efetivamente, faltavam os 2 dentes superiores. Era Fantine. Com a algazarra provocada, todos os oficiais saíram do café, os transeuntes se ajuntaram, formou-se um grande círculo de gente que se divertia, vaiando e aplaudindo ao redor desse turbilhão feito de 2 seres, em que apenas se podia distinguir um homem e uma mulher, o homem debatendo-se, chapéu por terra, a mulher dando-lhe pontapés e socos, descoberta, gritando sem dentes, sem cabelos, lívida de cólera, horrível. De súbito, um homem alto saiu da multidão, agarrou a mulher toda enlameada pela cintura e lhe disse: "E siga-me." A mulher levantou a cabeça, sua voz furiosa calou-se instantaneamente. Seus olhos estavam vidrados, de lívida, tornou-se pálida, e tremia de medo. Havia reconhecido Javert. O elegante aproveitou-se do incidente para fugir. Capítulo 13. Solução de algumas questões da Polícia Municipal. Javert afastou os curiosos, rompeu o círculo e pôs-se a andar a grandes passos em direção à delegacia, situada no fim da praça, arrastando consigo a miserável. Ela seguia-o maquinalmente. Nem ele nem ela diziam coisa alguma. O bando de espectadores, no paroxismo da alegria, seguia-os dizendo graçolas. A suprema miséria servindo de ocasião a obscenidades. Chegando à delegacia, uma sala baixa, aquecida por um fogareiro, tendo um guarda à entrada e uma porta envidraçada, protegida por uma grade, dando para a rua, Javert abriu-a, entrou com Fantine, fechando-a novamente atrás de si, para grande desapontamento dos curiosos, que se levantaram na ponta dos pés, esticando o pescoço diante dos vidros embaçados, para ver se enxergavam alguma coisa. A curiosidade é uma guloseima. Ver é o mesmo que devorar. Ao entrar, Fantine caiu em um canto, imóvel e calada, encolhendo-se como uma cadela amedrontada. O sargento da guarnição trouxe uma vela acesa e colocou-a sobre a mesa. Javert sentou-se,
tirou do bolso uma folha de papel timbrado e pôs-se a escrever. Essa classe de mulheres está completamente entregue, pelas nossas leis, à discrição da polícia. Esta faz o que bem entende, castiga-as como lhe parecer melhor, confiscando-lhes essas duas tristes coisas que elas chamam de sua indústria e liberdade. Javert estava impassível, seu rosto sério não denotava emoção alguma. Estava, portanto, grave e profundamente preocupado. Era um desses momentos em que costumava exercer sem controle, mas com todos os escrúpulos de uma consciência severa, seu temível poder discricionário. Nesse instante, ele bem o sentia, seu escabelo de agente de polícia era um tribunal. Ele era o juiz. Julgava e condenava. Concentrava todas as ideias que pudesse ter em mente ao redor do grande ato que estava cumprindo. Quanto mais examinava o comportamento daquela mulher, mais se sentia revoltado. Era evidente que acabava de presenciar um crime. Havia poucos instantes, na rua, a sociedade, representada por um proprietário eleitor, fora insultada e atacada por uma criatura desclassificada. Uma prostituta havia ofendido um burguês. E ele, Javert, havia presenciado tudo. Javert escrevia em silêncio. Quando terminou, assinou, dobrou o papel e disse ao sargento: chame 3 homens e leve essa mulher para a cadeia. Depois, voltando-se para Fantine, por 6 meses você estará satisfeita. A coitada estremeceu. 6 meses. 6 meses de prisão! Exclamou. 6 meses ganhando 7 soldos por dia. Que será de Cosette? Minha filha. Minha filha. Mas o senhor sabe que eu ainda devo mais de 100 francos aos Thénardier, senhor inspetor? E arrastou-se nas lajes molhadas pelos sapatos cheios de lama de todos aqueles homens, sem se levantar, juntando as mãos e dando grandes passos com os joelhos. Senhor Javert, dizia, peço que me perdoe. Juro-lhe que a culpa não foi minha. Se o senhor tivesse visto como tudo começou, saberia como foi. Juro por Deus que a culpa não foi minha. Foi aquele burguês que não conheço que me jogou neve às costas. Ele tinha o direito de jogar neve na gente, quando a gente passa, assim, tranquilamente, sem fazer mal a ninguém. E isso me enfureceu. Estou um pouco doente, como vê. E de mais a mais já havia tempo que ele me dizia gracinhas, vá ser feia noutro lugar. Ao menos se tivesse dentes. Eu bem sei que não tenho mais os meus dentes. Eu não estava fazendo nada e dizia para comigo, é um homem que se diverte. Fui direta com ele, não lhe disse coisa alguma. Então jogou neve em minhas costas. Senhor Javert, meu bom inspetor. Não haverá alguém que tenha visto tudo para lhe dizer que eu tenho razão? Pode ser que eu tenha errado em me defender. Mas, o senhor sabe, na hora a gente não pensa, fiquei nervosa. E, depois, uma coisa tão fria que lhe jogam de repente às costas. Bem sei que fiz mal em rasgar o chapéu desse senhor. Por que é que ele foi embora? Eu queria pedir-lhe perdão. Perdoe-me só por esta vez, senhor Javert. Olhe, o senhor não sabe, mas nas prisões só se ganham 7 soldos por dia. Não é por culpa do governo, mas só se ganham 7 soldos. Imagine que tenho ainda que pagar 100 francos, se não me mandam de volta a minha filhinha. Oh meu Deus! Ela não pode ficar aqui comigo. Que bobagem fui fazer! Amo minha Cosette, o meu pequeno anjo da Santa Virgem. Que será dela? Eu vou dizer para o senhor, os Thénardier são estalajadeiros, são camponeses, não querem saber de desculpas. Querem é dinheiro. Não deixe que me prendam. Veja, é uma criancinha que eles vão abandonar na estrada, ao Deus dará, em pleno coração do inverno. É preciso ter dó dessa criaturinha, senhor Javert. Se ela fosse maior, poderia ganhar a vida, mas não é possível naquela idade. No fundo, não sou mulher má. Não foi a maldade ou o prazer que me fizeram ficar assim.
Bebi aguardente, foi a miséria. Não gosto de beber, mas isso faz a gente esquecer. Quando eu era mais feliz, bastava olhar em meus armários e se via logo que eu não era uma coquete qualquer, sem ordem nenhuma. Eu tinha roupas de linho, muitas roupas de linho. Tenha piedade de mim, Sr. Javert. Falava assim, curvada, sacudida pelos soluços, cegada pelas lágrimas, com um nó na garganta, torcendo as mãos, tossindo de quando em quando uma tosse seca e curta, balbuciando docemente com a voz da agonia. As grandes dores são um raio divino e terrível que transfigura os mais miseráveis. Nesse momento, Fantine voltou a ser bela como antes. De vez em quando, parava e beijava o casaco do inspetor. Teria enternecido um coração de granito, mas nada pôde fazer com um coração de madeira. Vamos, disse Javert, já ouvi tudo o que me disse. Acabou. Então vá andando. Você tem 6 meses de prisão e nem o Padre Eterno em pessoa poderia mudar as minhas ordens. A essas solenes palavras, o Padre Eterno em pessoa não poderia mudar as minhas ordens. Fantine compreendeu que a sentença era irrevogável. Então, caiu em si e murmurou, piedade. Javert voltou-lhe as costas. Olhava-o e sorria. De repente, pôs-se a arrumar apressadamente a desordem do vestido, cuja bainha, ao se levantar, se enroscara, deixando à mostra toda a parte inferior das pernas, e se dirigiu para a porta, falando a meia voz com os soldados, acenando-lhes amigavelmente com a cabeça. E meninos, o senhor inspetor disse que estou livre e eu me vou. Pôs a mão na maçaneta, mais um instante e estaria na rua. Até esse momento, Javert conservara-se de pé, imóvel, com os olhos fixos no chão, tão deslocado em toda essa cena como uma estátua quebrada à espera de que a pusessem em algum canto. O barulho da maçaneta o despertou. Levantou a cabeça com uma expressão de autoridade soberana, expressão tanto mais assustadora quanto mais de baixo vem o poder, feroz nos animais selvagens, atroz nos homens sem importância alguma. Sargento! Exclamou. Não vê que essa rameira está indo embora? Quem disse a vocês que ela está livre? Eu, disse Madeleine. Fantine, ouvindo a voz de Javert, estremeceu e largou a maçaneta da porta, como um ladrão preso em flagrante larga o objeto roubado. A voz de Madeleine voltou-se e, a partir desse momento, sem pronunciar uma palavra, sem mesmo ousar respirar livremente, seu olhar ia de Madeleine a Javert e de Javert a Madeleine, conforme era um ou outro quem falava. Era evidente que Javert tinha de estar, como se diz, fora dos eixos para apostrofar daquela maneira o sargento, depois do pedido do Maire para pôr Fantine em liberdade. Ter-se-ia esquecido de que o Maire estava presente? Ou acabará por declarar a si mesmo ser impossível que uma autoridade tivesse dado semelhante ordem e que, com toda a certeza o Sr. Maire dissera, sem querer, uma coisa por outra? Ou então, diante das coisas tão estranhas que havia 2 horas estava presenciando, teria ele decidido que era necessário tomar providências imediatas, que era preciso que o pequeno se fizesse grande, que o espião se transformasse em magistrado, que o policial se mudasse em juiz e que, nessas circunstâncias extraordinárias, a ordem, a lei, a moral, o governo, a sociedade inteira se concentravam toda nele, Javert? Fosse como fosse, quando o Sr. Madeleine disse aquilo que acabamos de ouvir, o inspetor de polícia, Javert, voltou-se para o Maire, pálido, frio, com os lábios roxos, o olhar desesperado, todo agitado por um tremor imperceptível, e, coisa inaudita, com os olhos baixos, mas a voz firme, falou assim: Sr. Maire, isso não é possível. Como? Disse Madeleine. Essa infeliz insultou um cidadão. Inspetor Javert, retrucou Madeleine num tom amigável e calmo, escute. O senhor é pessoa muito honesta, não tenho dificuldade alguma em me explicar consigo. Eis o que aconteceu, e eu estava passando pela praça quando o senhor prendeu essa mulher, ainda havia muita gente por lá. Perguntei o que tinha acontecido e estou informado de tudo, aquele cidadão é que é o culpado e ele é que deveria ter sido preso. Javert replicou, mas essa miserável insultou o Sr. Maire.
Isso é comigo, disse Madeleine. Sua injúria dirigia-se, talvez, à minha pessoa. Posso fazer dela o que bem me aprouver. Peço perdão ao Sr. Mayre. Ela não desrespeitou o senhor, mas a justiça. Inspetor Javert, replicou Madeleine, a primeira justiça é a consciência. Eu ouvi bem o que essa mulher me disse e sei o que estou fazendo. E eu, Sr. Mayre, não compreendo nada do que estou vendo aqui. Então, limite-se a obedecer. Eu obedeço ao meu dever, e meu dever ordena que essa mulher cumpra os 6 meses de prisão. Madeleine respondeu calmamente, escute bem o que digo, essa mulher não vai ficar presa, nem por um dia. A essas palavras decisivas, Javert ousou encarar fixamente o Mayre e lhe disse, mas em tom de voz cada vez mais respeitoso, estou na iminência de resistir às ordens do Sr. Mayre, é a primeira vez que isso me acontece, mas o senhor se dignará permitir que eu o faça observar que estou nos justos limites de minhas atribuições. Insisto, já que o Sr. Mayre o deseja, no que aconteceu àquele cidadão. Eu estava presente. Essa mulher aqui lançou-se sobre o Sr. Bamatabois, eleitor e proprietário daquela bela casa de 3 andares com sacadas, toda construída de pedra, que faz esquina com a praça. Enfim, é um homem de posses. Seja lá o que for, isso é um caso de polícia das ruas, está sob a minha jurisdição e eu mantenho presa essa mulher. Então Madeleine cruzou os braços e disse com uma voz severa que ninguém na cidade jamais ouvirá. O caso de que o senhor fala compete à Polícia Municipal. Nos termos dos artigos 9, 11, 15 e 66 do Código de Instrução Criminal, quem deve julgá-lo sou eu. Ordeno, portanto, que essa mulher seja posta em liberdade. Javert quis tentar um derradeiro esforço. Mas, Sr. Mayre, peço que não se esqueça do artigo 81 da Lei de 13 de dezembro de 1799, a respeito da detenção arbitrária. Sr. Mayre, permita, nem mais uma palavra. Mas, saia. Disse Madeleine. Javert recebeu esse golpe de pé, na face, em pleno peito, como um soldado russo. Fez uma reverência profunda para o Mayre e saiu. Fantine afastou-se da porta e, estarrecida, viu-o passar à sua frente. Entretanto, também ela foi tomada de estranha comoção. De certo modo, acabava de ser disputada por 2 poderes opostos. Assistira, à sua frente, à luta de 2 homens em cujas mãos estavam sua liberdade, sua vida, sua alma e sua filha. Um deles a queria condenar às trevas, o outro a conduzia para a luz. Durante a luta, que o medo tornava ainda mais terrível, os 2 homens apareceram-lhe como 2 gigantes, um falava como seu demônio, o outro como seu bom anjo. O anjo havia vencido o demônio, e, coisa que a fazia tremer da cabeça aos pés, esse anjo, esse libertador, era precisamente o homem que ela odiava, o Mayre, havia muito tempo considerado como o autor de todos os seus males, Madeleine. E, no próprio momento em que ela acabava de insultá-lo de modo tão vergonhoso, ele a salvava. Tinha então se enganado? Deveria agora mudar todos os seus sentimentos? Estava sem saber o que fazer e tremia. Ouvirá tudo meio apalermada, olhos espantados, a cada palavra que saía da boca de Madeleine via fundirem-se e se precipitarem em si mesmas as medonhas trevas da ira, sentindo nascer em seu coração não sei que de confortante e inefável, que nada mais era que alegria, confiança e amor. Apenas Javert saíra, o Sr. Madeleine voltou-se para ela e lhe falou com voz lenta, quase sufocada, como de alguém que não quer chorar. Ouvi tudo o que a senhora disse. Eu ignorava o que lhe aconteceu e vejo bem que é verdade. Não sabia nem mesmo que a senhora tinha deixado de trabalhar nas minhas oficinas. Por que não veio falar comigo? Não faz mal, vou pagar as suas dívidas, mandarei buscar sua filhinha, ou, se quiser, a senhora mesma poderá ir ter com ela. Depois a senhora poderá morar aqui, ou em Paris, ou onde quiser. Eu me encarregarei da senhora e da criança. Nem será preciso que volte a trabalhar, que eu lhe darei todo o dinheiro de que precisar. Tornará a ser honesta quando voltar a ser feliz.
Aliás, escute, eu lhe declaro desde já que, se tudo é como a senhora contou, não tenho dúvida alguma de que nunca deixou de ser virtuosa e santa aos olhos de Deus. Oh! Pobre mulher! Isso era mais do que a pobre Fantine poderia suportar. Rever a pobre Cosette. Sair daquela vida infame. Viver livre, rica, feliz, honesta, em companhia de Cosette. Ver repentinamente surgir em meio a toda a sua miséria todas essas realidades celestiais. Olhou estupefata para o homem que lhe falava e nada pôde fazer senão soluçar dolorosamente. Suas pernas se enfraqueceram, ajoelhou-se diante do Sr. Madeleine, antes que este a pudesse impedir, sentiu que ela lhe pegara a mão, encostando-lhe os lábios. Depois, perdeu os sentidos.